E aí, pessoal, vamos dar início, então, a mais uma resolução de exercícios. Então, falando sobre as nossas razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Questão 6. Nos triângulos retângulos a seguir, determine o valor da tangente de C e da tangente de B, de acordo com as medidas dos seus lados fornecidas em uma mesma unidade. Bom, a fórmula da tangente, então só vamos relembrar aqui, a tangente de qualquer ângulo alfa é dada pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, os catetos estão aqui, ó, 3 e 5. Mas a gente precisa tomar cuidado sobre o ângulo de referência que nós temos. Então, vou fazer primeiro a tangente do ângulo B. Então, em relação ao ângulo B, que está aqui, o cateto oposto é o 3. E o cateto adjacente é o que está junto dele aqui, que é o 5. 3 não dá para dividir por 5, também não tem simplificação. Então, o nosso cálculo para aí. Agora, em relação ao ângulo C, olha só o que acontece. Os catetos continuam sendo 3 e 5, né? Eu não vou fazer uso da hipotenusa na tangente. Só que o ângulo C está aqui em cima. Então, o cateto oposto vai ser o 5, está lá do outro lado. Enquanto que o adjacente, então, será o 3, que está aqui ao lado do ângulo. Correto? Aqui no outro exercício, da mesma maneira, tangente do ângulo B. Então, vamos lá. Os catetos estão aqui e aqui. Ângulo B está aqui. Cateto oposto, que está lá do outro lado, 4. A adjacente é o que está juntinho dele. Então, 4 raiz de 2. Primeiro, dá para a gente simplificar essa tangente de B aí. Dá para dividir por 4 em cima e embaixo. Então, 4 dividido por 4 é 1. E 4 raiz de 2 dividido por 4 é raiz de 2. Depois disso, eu preciso racionalizar, porque eu não posso ter a raiz embaixo, no denominador. Então, eu multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo. Então, a tangente do ângulo B vai ser 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 4, e a raiz de 4 é 2. Agora, em relação ao ângulo C. Olho aqui para o ângulo C. Cateto oposto, 4 raiz de 2. E o cateto adjacente é o próprio 4. Então, agora ficou um pouco mais simples. 4 raiz de 2 dividido por 4. Vai ficar apenas a raiz de 2. No próximo, os catetos são os lados 2 e 3. Então, a tangente do ângulo B. O ângulo B está lá em cima. O cateto oposto, 3. O adjacente, o que está junto dele, 2. Também não tem simplificação, deixo na forma de fração mesmo. Em relação ao ângulo C, cateto oposto 2 e adjacente 3. Não tem simplificação, paro por aqui. Na última, um cateto é 1 e o outro é a raiz de 3. Então, em relação ao ângulo B. O ângulo B está aqui, cateto oposto 1, cateto adjacente, o que está junto dele, raiz de 3. Raiz não pode ficar no denominador, eu vou racionalizar, multiplicando pela raiz de 3 em cima e embaixo. Então, a tangente de B vai ficar 1 vezes raiz de 3, que é raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9, que é 3. A tangente do ângulo C, então, cateto oposto, raiz de 3, dividido pelo adjacente, que é 1. Qualquer coisa dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, raiz de 3 sobre 1 é a raiz de 3. Questão 7 da Avaliação Nacional do Sistema Koch. Para medir a largura de um rio em determinado ponto, o engenheiro de posse de alguns instrumentos de medida tomou os pontos A, B e C nas margens como referência, conforme mostra a figura a seguir, na qual as margens são representadas por segmentos paralelos.
e obteve as medidas indicadas. Considerando que a tangente de 60 seja igual a 1,73, qual deverá ser aproximadamente a largura do rio entre os pontos A e B? Então, olha só, eu quero descobrir aqui o rio, certo? Bom, aqui nós temos a hipotenusa, não tem medida nenhuma. O 80 ele está junto ao ângulo de 60 graus, então ele é cateto adjacente. O rio está oposto ao ângulo de 60 graus, então ele é cateto oposto. Então, nós vamos calcular a tangente. Então, a tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é o rio, que eu vou chamar de x, dividido pelo adjacente, que é 80. Não vou multiplicar cruzada ainda, porque eu preciso substituir o valor da tangente. Ele me deu no enunciado que é 1,73, que é igual a x sobre 80. Agora sim, vou colocar 1 aqui embaixo e vou multiplicar cruzado. 1 vezes x, x. 1,73 vezes 80 é 138,4, nesse caso, metros. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Questão 5, agora falando um pouquinho sobre o seno e o cosseno. Calcule as razões seno e cosseno dos ângulos A e E dos triângulos EDA a seguir. Então, em relação a cada ângulo, a gente precisa calcular o seno e o cosseno. Então, relembrando as fórmulas. O seno de um ângulo alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno de um ângulo alfa é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, olhando aqui para o triângulo A, então a hipotenusa é o lado 6. Então, já posso vir aqui e marcar. O 5 e o raiz de 11 são os catetos, mas lembrem-se que o oposto e o adjacente, eles mudam de acordo com o ângulo que eu estou tomando como referência. Então, eu vou calcular primeiro o seno do ângulo A. Então, o ângulo A está aqui, eu preciso do cateto oposto, que é a raiz de 11, dividido pela hipotenusa, que eu já deixei marcadinho aqui, que é 6. Bom, raiz de 11 sobre 6 não tem o que fazer, vai ficar assim mesmo. Agora, ainda sobre o ângulo A, eu vou fazer o cosseno. O cosseno é o cateto adjacente. Se o raiz de 11 é o oposto, o adjacente é o 5, dividido pela hipotenusa, que é o 6. Pronto, já calculei o seno e o cosseno do ângulo A. Agora eu vou calcular o seno do ângulo E. O seno é o cateto oposto, só que o cateto oposto ao ângulo E. Ângulo E está aqui em cima, o cateto oposto é o 5, dividido pela hipotenusa, que é o 6. E então, para finalizar, o cosseno do ângulo E, que é o cateto adjacente. Então, se o ângulo E está aqui, o cateto adjacente é o que está logo ao lado, é o raiz de 11, dividido pela hipotenusa, que é 6. E aqui nós percebemos, né, que o seno de um é igual ao cosseno do outro e vice-versa. Na letra B, vamos lá. Seno do ângulo A. Então, hipotenusa. O ângulo de 90 graus está aqui, a hipotenusa está aqui embaixo, é o 2. E aqui os dois catetos. Então, em relação ao ângulo A, cateto oposto, 1, dividido pela hipotenusa, 2. 1 sobre 2 fica na forma de fração mesmo. Cosseno do ângulo A. Cateto adjacente ao ângulo A é o raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é 2. Fica nessa forma mesmo, raiz de 3 está em cima sem problema nenhum. Agora, o seno do ângulo E. Cateto oposto do ângulo E. Ângulo E está aqui, cateto oposto é o raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é 2. E o cosseno do ângulo E, que é o cateto adjacente, então o cateto que está do ladinho do ângulo E é o 1, dividido pela hipotenusa, que é o 2. E a nossa última questão, inserte o triângulo, retângulo, sou, reto no
no vértice S, o cateto oposto ao ângulo O mede 30 centímetros, enquanto o outro cateto mede 40. Então, o seno do ângulo O corresponde a... Olha só, vamos ilustrar para melhor resolvermos essa... Vamos então ilustrar essa nossa situação. Então, trata-se de um triângulo retângulo. Aí ele disse que ele é reto no S, então eu vou pôr aqui o vértice S com ângulo reto. O cateto oposto ao ângulo O mede 30 centímetros. Bom, o outro cateto mede 40. Então, eu vou colocar o ângulo O aqui e aqui o U. Então, o cateto oposto mede 30 centímetros. O outro mede 40, o outro cateto está aqui. E ele está pedindo o seno do ângulo O. Bom, o seno, ele é dado pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas observem que no enunciado ele me deu os dois catetos, mas não me deu a medida da hipotenusa. Então, primeiro, nós vamos precisar descobrir a hipotenusa. Como? Pelo teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que é igual ao cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Então, 30 ao quadrado é 900. 40 ao quadrado é 1.600. 1.600 mais 900 é 2.500. Agora, eu vou passar na forma de raiz. Então, x é igual a raiz quadrada de 2.500. Raiz quadrada de 2.500 é 50. Ou seja, a hipotenusa mede 50. Agora, eu posso calcular o meu seno do ângulo O. Cateto oposto é o 30. E a hipotenusa é o 50. Simplifico, corto zeros. Então, o seno do ângulo O é igual a 3/5. Bom, mas as nossas alternativas estão em números decimais. 3 dividido por 5 é 0,6. Portanto, a alternativa